Olá, olá pessoal, estamos de volta para o nosso último bloco dos estudos sobre prescrição e decadência. Até agora falamos apenas sobre a prescrição. Neste último bloco, trabalharemos então a decadência e também resolveremos algumas questões de concursos públicos que eu separei aqui para os nossos estudos. Sobre a decadência, já pode começar a anotar, decadência é a perda de um direito potestativo. Você se lembra? Prescrição é a perda da pretensão. Não é a perda do direito, nem de ação, e nem do direito materialmente considerado, né? Do direito obrigacional, até porque ela não extingue a obrigação, né? Prescrição é a perda da pretensão. Decadência é a perda de um direito potestativo. É a perda de um direito potestativo. Potesta vem da ideia de poder. Direito potestativo é aquele que eu tenho e que posso exercer unilateralmente, e que eu tenho de impor a alguém determinada consequência, por assim dizer. Mas o que eu preciso que você note é que, ao contrário das relações obrigacionais, aqui não há necessariamente uma relatividade. Porque lá na obrigação eu tenho devedor e credor. E aí o devedor não me paga, e surge a minha pretensão de exigir que ele me pague. Então, a pretensão de exigir que ele tenha um comportamento, que ele cumpra uma prestação. Então, é uma relação aqui jurídica que se desenvolve entre duas pessoas. Eu quero o comportamento de um outro, no sentido de cumprir uma prestação obrigacional. Na decadência, não. Eu tenho um direito que eu posso exercer, mas eu tenho tempo para exercer. Eu tenho um tempo. Eu não dependo de outra pessoa para exercer esse direito. Não. Não, é um direito que eu tenho de impor algo contra determinada pessoa, mas esse meu direito devo exercer dentro de um prazo. E se eu não respeitar esse prazo, eu perco o direito. O direito. Perco o direito potestativo. Percebeu? A diferença é tênue. Por isso que nós temos que ir gravando algumas palavras, principalmente para concurso. Nós temos que ir gravando algumas expressões. Prescrição está relacionada à pretensão de exigir de uma outra pessoa o cumprimento de uma prestação, um débito, direito das obrigações. Decadência, outra história. Decadência é a perda de um direito materialmente considerado. Eu perco o direito quando bate o prazo. Um direito que é potestativo. Por quê? Porque eu não dependo de mais ninguém para exercer. É um direito que eu tenho. Só que eu devo exercê-lo dentro de um prazo. Senão já era. Os grandes exemplos de prazos, melhor dizendo, de decadência, de prazos decadenciais, nós vamos encontrar onde? Primeiro, anulação. Algumas aulas atrás nós falamos sobre a anulação do negócio. Imagina lá o credor que quer anular um contrato que foi celebrado mediante fraude. Ele tem o direito de anular aquele contrato e impor essa desconstituição àqueles que celebraram o negócio fraudulento.
e ele tem um prazo para exercer esse direito potestativo de desconstituir aquele negócio jurídico em 4 anos. Decadência. Vamos enxergar a decadência também no âmbito da garantia. Né? Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Tem uma garantia extra. Ou eu tenho uma garantia lá no Código do Consumidor de 90 dias. Em 90 dias, se o aparelho estragar, eu tenho o direito de exercer essa minha garantia, né, de exigir, dependendo da situação, né, a troca do produto. Mas se eu, tendo o meu computador estragado, não exigir a minha garantia dentro do prazo, eu perco o direito da garantia. Eu perco o direito. Por isso que o prazo é decadencial. Prazo decadencial. Decadência, que também é chamado de caducidade, é, portanto, a perda do direito materialmente considerado. Não só de uma pretensão, de uma exigibilidade, não. É a perda do direito. Um direito que é classificado como potestativo. Primeira característica, não sei se você percebeu, né? Aí eu contratei uma garantia extra aí de 12 anos, de 12 meses, de 24 meses. Eu convencionei um prazo decadencial, foi isso? Exatamente isso. Primeira característica que diferencia a prescrição da decadência é essa. Nós temos os prazos decadenciais previstos na lei. Só que, ao contrário dos prazos prescricionais, os prazos decadenciais podem ser convencionados. Você se lembra que eu disse que prazo prescricional não pode ser criado, não pode ser modificado pelas partes. Não. Prazo decadencial pode. Nós temos prazos decadenciais previstos na lei, e se eles estão previstos na lei, aí eu não posso mudar, não posso mexer. Mas eu posso convencionar outro prazo. Então, eu tenho lá os 90 dias de garantia que a lei me concede e convenciono mais 12 meses. Decadência. Prazo decadencial pode ser taxativamente previsto na lei ou convencionado. O prazo decadencial legal não pode ser modificado pelas partes. Não pode. Vai lá, que no nosso caso específico, a garantia só vai ser de 10 dias. Não. A lei diz quanto que é o prazo. Legal é matéria de ordem pública, eu não posso modificar. Agora, o convencional a gente pode. Problema. Posso contratar mais garantia depois. Contratei 12 meses, mas eu quero mais um pouquinho de garantia. Não, pode ser. Vamos. Beleza. Prazo convencional pode ser modificado. Prazo legal, não. Aí vai somando aí, ó. Vai somando as diferenças. Nós vimos que o prazo prescricional, em nenhuma hipótese, prazo prescricional pode ser criado, pode ser modificado. Prescricional, não. Prazo decadencial pode decorrer de lei, e se decorrer de lei eu não posso mudar.
mas pode decorrer da vontade das partes. E aí, obviamente, eu posso modificar. Beleza, dá uma pausa. Quando nós falamos de prescrição, nós dissemos que o prazo prescricional ele não pode ser criado nem modificado, mas pode ser renunciado. É isso? Beleza. O prazo decadencial que decorre da lei não pode ser renunciado. O prazo prescricional não pode ser criado nem modificado, mas é passível de renúncia. A prescrição é passível de renúncia. Se não prejudicar direito de terceiro, se ocorrer depois da consumação do prazo. Decadência legal não pode ser renunciada. Prazo de decadência legal não pode ser modificado, não pode ser renunciado. Só que o prazo de decadência pode ser convencional, ou seja, criado pelas partes. E aí, obviamente, pode ser modificado, pode ser renunciado, isso é óbvio. Ademais, o prazo decadencial legal, como o prazo decadencial legal é matéria de ordem pública, pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. O prazo decadencial convencional não pode. Você se lembra? Prescrição, matéria de ordem pública, prazo prescricional não pode ser criado, não pode ser modificado, a prescrição pode até ser renunciada. Depois que consumar o prazo, isso não prejudicar direito de terceiro. Só que prescrição é matéria de ordem pública. O juiz pode reconhecer de ofício. Beleza, fica de lado. Decadência. O prazo decadencial pode ser legal ou convencional. O prazo decadencial legal não pode ser modificado, nem renunciado. Mas é matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. O prazo decadencial convencional, isso é lógico que pode ser modificado. E o prazo decadencial convencional não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Se eu estou falando de decadência convencional e o juiz vê que já passou, ele fica quietinho. Fica quietinho. Estou falando de decadência convencional. O juiz percebeu. Fica quietinho. Decadência convencional não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Tem que ser alegada. Pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Tanto a decadência legal quanto a convencional. Podem ser alegadas a qualquer momento ou qualquer grau de jurisdição. A diferença é que a legal pode ser reconhecida de ofício. A convencional não pode ser reconhecida de ofício. Mas tanto uma quanto a outra podem ser arguidas a qualquer momento ou grau de jurisdição. O prazo decadencial será suspenso ou impedido apenas na hipótese do artigo 198, inciso 1º, que é qual? Qual? Incapaz absolutamente. Os prazos, ou melhor, as causas suspensivas e interruptivas não se aplicam à decadência, à exceção de uma, que é o absolutamente incapaz. Contra o absolutamente incapaz não corre prescrição e também não corre decadência. Agora, as outras causas suspensivas, aí não aplica aqui não. Não se aplicam aqui não. Ok? Vamos para a lei. Artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Artigo 208. Aplica-se à decadência o disposto do artigo 195, responsabilidade do representante, e o 198, inciso 1º, que é aquela causa suspensiva. Não corre prescrição contra absolutamente incapaz. Não corre decadência também não. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Prescrição pode ser renunciada, sem prejudicar direito de terceiro depois de consumado o prazo. É nula
a renúncia da decadência. Prescrição pode ser renunciada, se não prejudicar terceiro, depois de consumado o prazo. Decadência, não. 210. Deve o juiz conhecer a decadência quando estabelecida por lei. Deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida em lei. Decadência convencional não pode ser reconhecida de ofício. E 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Então, colocando em choque aqui essas diferenças. Prescrição, extinção de pretensão. Decadência, extinção do direito, materialmente considerado. Prescrição, direito subjetivo patrimonial relativo, direito das obrigações. Extinção de uma pretensão de exigir o cumprimento de uma obrigação. Decadência, extinção do direito propriamente dito. Direito potestativo, que tem prazo para ser cumprido. Direito potestativo que tem prazo para ser cumprido. Prescrição, tem possibilidade de renúncia. Decadência, não pode renúncia. É nula a renúncia da decadência legal. Prescrição, prazos insuscetíveis de alteração pelas partes. Decadência, se for prazo decadencial decorrente da lei, as partes não podem modificar. Se for prazo decadencial decorrente da vontade, isso é óbvio, né? As partes podem modificar. Prescrição pode ser alegada a qualquer grau de jurisdição, qualquer tempo, grau de jurisdição. Decadência, também. Pode ser alegado pelo interessado a qualquer tempo, grau de jurisdição. Prescrição admite impedimento, suspensão e interrupção. Decadência não admite impedimento, suspensão e interrupção. À exceção do absolutamente incapaz. Prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Decadência. Se for legal, o juiz pode reconhecer de ofício. Convencional não pode. E, por fim, prescrição está relacionada à ação de natureza condenatória. Por isso que tem muito a ver com direito obrigacional. O réu vai ser condenado a pagar. Então, a ação que é proposta dentro do prazo prescricional, ela busca uma sentença condenatória. A ação judicial que é proposta dentro do prazo decadencial é desconstitutiva. Desconstitutiva. Por exemplo, ação de anulação num contrato. Percebeu? Eu quero condenar o meu devedor a me pagar os 50 mil que me deve. Tenho 5 anos para propor a ação. 5 anos. Essa ação é condenatória. O prazo é prescricional. Eu quero anular um contrato que foi celebrado em fraude contra credores. Tenho 4 anos. Prazo decadencial. Por quê? Porque essa ação é desconstitutiva. Algumas questões aqui para colocarmos em prática. Primeira, assinale a alternativa correta. A prescrição não ocorre em relação às ações declaratórias ou constitutivas. Sejam essas últimas positivas, modificativas ou negativas. Já está certo. A prescrição não corre em relação à ação declaratória. Ação declaratória não submete a prazo. Por exemplo, reconhecimento de paternidade. Não tem prazo nem prescricional e nem decadencial. E as ações constitutivas, positivas ou não, submetem-se à decadência. Prescrição está relacionada à ação condenatória. Ok?
Ação condenatória, prescrição. Ação constitutiva, positiva ou negativa, decadência. Ação declaratória, não submete a prazo. Letra B. As normas relativas à prescrição são de caráter cogente em relação ao prazo, mas dispositivas em relação ao termo a quo e aos termos interruptivos. Não, não são dispositivas nada. Eu não posso negociar aqui dentro. Não posso. Nem mesmo quando que vai contar e se tem alguma causa interruptiva, suspensiva específica. Não posso negociar. Matéria de ordem pública. C. É possível a renúncia, tanto do prazo prescricional quanto do prazo decadencial, a qualquer tempo. Tudo errado. Eu não posso renunciar à prescrição a qualquer momento e é nula a cláusula de renúncia à decadência. Tudo errado. Os prazos decadenciais convencionais deverão, assim como os legais, ser conhecidos de ofício pelo juiz. Prazo de decadência não pode ser conhecido de ofício pelo juiz quando convencional. Somente quando for legal. Prova de defensor público. De acordo com as disposições do Código Civil, a prescrição não corre entre pai e filho menor emancipado. Se ele foi emancipado, acabou o poder familiar. Corre. Não corre entre ascendente e descendente, na pendência do poder familiar. Não admite renúncia tácita, somente expressa. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, desde que não prejudique direitos de terceiro e depois da consumação do prazo. C. Admite renúncia antes da consumação. Acabei de falar, né? D. Pode ser renunciada por relativamente incapaz, mediante assistência de seu representante legal independente de autorização judicial. Não, senhor. Por incapaz, pessoal. E. Corre em favor de pessoa relativamente incapaz. Em favor e desfavor, né? Não corre prescrição contra absolutamente incapaz. Contra relativamente, corre. Próxima questão. Prova de juiz. Prescrição e decadência. A dívida prescrita não pode ser paga. E quem a pagou pode exigir devolução. A dívida prescrita pode ser paga. Renúncia tácita. E se for paga, não admite devolução. B. A prescrição interrompe-se ou suspende-se nos casos taxativos enumerados em lei. Na interrupção, o prazo anterior é computado e, na suspensão, deduz-se o anterior ao seu início. É o contrário, né? Quando da suspensão, eu volto a contar de onde parei. Quando interrupção, eu volto a contar do zero. Letra C. A prescrição interrompe-se ou suspende-se nos casos taxativamente enumerados na lei. Na interrupção, o prazo anterior não é computado. E na suspensão, soma-se o prazo anterior ao seu início. Perfeito? Perfeito. E D, da prescrição e da decadência convencional, não pode o juiz conhecer de ofício. Não existe prescrição convencional e decadência convencional, o juiz não pode conhecer de ofício. Próxima, certo ou errado agora. O devedor capaz que pagar a dívida prescrita pode reaver o valor pago se alegar na justiça a ocorrência do pagamento indevido ao credor, estando o direito de reaver esse valor fundado no argumento de que o credor que receba o que não lhe é devido enriquece as custas do devedor. Errado. Você pagou a dívida prescrita, já era. 2011. Prova de advogado. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Perfeito.
Acesse o tempores. Questõezinhas nossas aqui da LAC. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição e cujos prazos podem ser livremente alterados por acordo expresso entre as partes. Começou bem, né? Mas está errado. De fato, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição, mas os prazos não podem ser alterados. Não podem ser alterados por vontade das partes. Próxima. Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo entre as partes. Não pode. Próxima. Admite-se a dilação ou diminuição dos prazos prescricionais, conforme o interesse das partes que assim o ajustarem. Não pode. Próxima. As partes contratantes podem, de comum acordo, alterar os prazos prescricionais referentes a pretensões e direitos disponíveis e, nessa hipótese, a prescrição terá natureza convencional. Errado. Prescrição não pode ser convencional. Próxima. Embora a renúncia da prescrição seja admitida pelo Código Civil Brasileiro, esse ato abdicativo somente poderá operar após a consumação da prescrição, e desde que não acarrete prejuízo para terceiros. Certo. Próxima. Não se aplicam à decadência as normas que interrompem a prescrição, salvo disposição legal em contrário. Correto. Não se aplicam à decadência as normas que interrompem a prescrição, salvo quando a lei disser o contrário. Por exemplo, quando diz contra o absolutamente incapaz, também não corre decadência. A lei civil permite que as partes contratantes estipulem prazos decadenciais. Todavia, não pode o juiz reconhecê-los de ofício, isto é, sem provocação dos interessados. Correto? Podemos convencionar a decadência e, quando convencional, o juiz não pode reconhecer de ofício, embora a parte possa alegar a qualquer momento o grau de jurisdição. Os prazos decadenciais, ao contrário dos prescricionais, podem ser convencionados pelas partes. Beleza. Certinho também. Ok? Essas questões são nossas, mas todas extraídas de concursos públicos, para vocês observarem como o tema é cobrado nas mais variadas provas Brasil afora. Ok? Com isso, nós encerramos o nosso estudo sobre prescrição e decadência. Deixo aqui o meu abraço e o desejo de sucesso a todos vocês. Até mais nas próximas aulas de Direito Civil aqui do LAC. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da LAC Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseado em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!